Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Bom dia a vocês que também estão nas redes sociais, na sua casa, onde você está assistindo esse culto. Que Deus venha te abençoar no nome de Jesus nessa manhã. Amém. Vamos fechar nossos olhos agora neste momento, né? Fazer a nossa primeira oração. Deus amado, Deus querido, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesse culto de missões nessa manhã, meu Pai. Abençoa, meu Deus, cada um que já se faz presente aqui, meu Pai. Que o Senhor venha derramar tuas bênçãos sem medida sobre esse lugar, sobre a sua casa, Senhor, no nome de Jesus. Primeiramente, papai, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Agradecemos ao Senhor muito pela semana, pelos seus cuidados conosco, nossa família, papai. Pai, abençoa os irmãos que já estão a caminho de chegar até a sua casa. Que o Senhor traga debaixo da tua segurança, papai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada um nessa manhã poderosamente, no nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, nos livra de todo mal, porque o Senhor é o Rei, o poder, a glória para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso louvor dessa manhã, né, irmãos? Está frio, mas vamos lá, com bastante alegria. Glória a Deus. Santo Espírito, enche a minha vida. Com as palmas, irmão. Pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida. Para as outras vidas eu ganhar. Aleluia! 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 Dou ao Cristo Rei. Aleluia! 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 Rei, rei! Oh, glória! Vamos de novo, vamos! Santo Espírito, enche a minha vida. Pois com Cristo eu quero brilhar. Oh, glória! Santo Espírito, enche a minha vida. Para as outras vidas eu ganhar. Aleluia! 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 Dou ao Cristo Rei. Aleluia! 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 Dou ao Rei. Opa, vamos de novo. Rei, rei. Isso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, o azeite desce. Aonde Jesus está,
O azeite desce de onde? Lá da oliveira. Só não encha o vaso de qualquer maneira. Aonde alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, vai acontecer essa manhã, irmãos. Creia. Onde Jesus está. Oh, maravilha! Aonde Jesus está. O azeite está descendo nessa manhã. O azeite desce, oh glória, lá na oliveira. Só não encha o vaso. Não enche o vaso de qualquer maneira, irmãos. Oh, maravilha! Glória a Deus! O azeite desce lá da oliveira. Só não encha o vaso de qualquer maneira. Só não encha o vaso. Não enche o vaso de qualquer maneira, irmão. Oh, maravilha, porque aonde o Senhor está, alguma coisa acontece e hoje vai acontecer aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa manhã de estarmos aqui na tua presença. Só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, 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 santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Oh, glória. Qual é a sua bênção? Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para vocês. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Me dá minha bênção para depois subir. Essa é a sua bênção. Qual é a sua bênção? Me dá minha bênção para depois subir. Oh, maravilha. Qual é a sua bênção, irmãos? Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Oh, glória! Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Me dá. Peça. Nós não vamos sair daqui, Senhor, sem a nossa bênção nessa manhã. Oh, maravilha! Me dá minha bênção para depois subir. Feche seus olhos e fala aí do Senhor com a sua bênção nessa manhã. Depois subir. Me dá minha bênção para depois subir. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é digno da nossa adoração. Oh, glória a Deus. Desemboca
o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga nessa hora. Pede. Olha que maravilha. Pede de novo. Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Pede pra Jesus agora. Pede pra Jesus agora. Oh, glória a Deus! Nós estamos clamando, Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a vida, tua glória enche os céus, sua glória enche a terra, Senhor. Vamos lá agora. Maravilhoso é estar em tua presença, oh
cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos nos mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, oh glória, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, ousadia vou viver sobrenatural, vou lutar e vencer. Nós temos que lutar. Tem que plantar para colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia nós temos que estar rompendo em fé. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, 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 santo. Neste momento, né, eu vou passar para a nossa irmã Amanda, que vai dar a sequência. Amém? Glória a Deus. Pode desligar? Amém. Bom dia, paz seja convosco. Amém, igreja? A igreja pode se sentar. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós estamos no culto de missões. E missões está no coração de Deus. Eu até falo que o coração de Deus ele pulsa por almas, 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 almas. O coração do nosso Deus ele está sedento por almas. E nós, como cristãos, né, o Senhor Jesus ele nos deu um mandamento, né, uma ordem. Vá, né, pregue o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos falar do amor de Deus onde nós estivermos. Na casa, na rua, no trabalho, né, onde você for. Que nós possamos falar do amor de Deus, amém? Como vocês sabem, todo grupo de missões, a Secretaria-Geral de Missões disponibiliza um tema para que possa ser trabalhado nas igrejas do Evangelho Quadrangular. E nesse mês de junho, o tema de missões é sobre fé corajosa, no Oriente Médio e no Norte da África. Então, o tema de missões está relacionado à fé. Eu gostaria de ler aqui com vocês um versículo lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 e 18. E Daniel 3, 16 e 18 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem
igreja perseguida, porque nós sabemos que existe a igreja perseguida. É algo real, é algo que tem acontecido. Como a igreja tem sido perseguida. E nesse mês de junho, com o movimento nacional de oração e de conscientização sobre a igreja perseguida, nós vamos estar orando e clamando pela igreja perseguida, proposto anualmente pela missão Portas Abertas, o domingo da igreja perseguida. Portas Abertas é uma organização cristã internacional que atua em mais de 60 países, onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida das pessoas, à sua liberdade de crer e cultuar Jesus Cristo. Então, a Portas Abertas, ela atua nesses 60 países, com esse objetivo, que são países que a gente vê que tem ali a igreja perseguida, que são países, que são proibidos ali de manifestar a sua fé, ao Senhor Jesus. No domingo da igreja perseguida é realizado no Brasil desde 1988 e tem os objetivos de primeiro, servir os cristãos perseguidos em oração e segundo, conscientizar a igreja brasileira a respeito da perseguição religiosa, porque nós estamos no Brasil. No Brasil nós não vivemos essa perseguição, como em outros países que há uma proibição das pessoas adorarem ao Senhor. Eu até falo que no nosso país, no Brasil, nós somos livres. Nós temos livre, a gente pode adorar o Senhor livremente. Aonde você estiver, você pode declarar a sua fé, você pode manifestar que você adora o Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor, porque aqui nós somos livres, nós não sofremos uma perseguição, que devemos seguir somente aquela religião predominante daquele país. Então nós temos essa oportunidade, de adorar o Senhor onde a gente estiver, essa liberdade de ter acesso à palavra do Senhor. Em muitos países, não há essa liberdade. Então, nesse mês de junho, o objetivo é conscientizar essa igreja, a igreja brasileira, a respeito da perseguição religiosa que acontece em diversos países. A lista mundial da perseguição, o relatório anual que respalda o trabalho das Portas Abertas, define perseguição religiosa como qualquer hostilidade experimentada como resultado de identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra os cristãos. A cada ano, a perseguição aos cristãos tem se intensificado no âmbito global. Segundo dados da Lista Mundial da Perseguição de 2026, existem mais de 388 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Gente, são muitos cristãos que estão sofrendo perseguição por amor a Cristo. Se a gente for ver esse dado, é um dado atualizado, porque é um dado deste ano de 2026. A lista de cristãos que tem sofrido tamanha perseguição é mais de 388 milhões de cristãos perseguidos por todo o mundo. Por isso, como igreja, nós temos o papel de orar, de interceder, por esse povo, por essa igreja perseguida. Neste ano, o tema é fé corajosa no Oriente Médio e no Norte da África. Muitos de nossos irmãos e irmãs vivem cercados pela violência, pelo medo, entre conflitos, pressão familiar, falta de liberdade para viver a fé em Cristo. Aos que decidem fugir de onde vivem, em busca de segurança e até mesmo de um futuro melhor, mas também há aqueles que decidem permanecer apesar de todas as circunstâncias e apesar de toda a perseguição. Neste domingo da igreja
igreja perseguida, nós vamos conhecer histórias da fé corajosa dos cristãos da região como foco de Ir e na Síria, mesmo vendo a igreja próxima de morrer. Em seus países ainda há seguidores de Jesus, dispostos a resistir. Eles reconhecem seus medos, suas fragilidades, mas acima de tudo, confiam que o Senhor não os abandonou e estão dispostos a segui-lo, independente das circunstâncias. Eu admiro esses cristãos, porque esses aqui são cristãos verdadeiros mesmos, porque eles decidiram seguir a Jesus, mesmo sofrendo tamanha perseguição. Porque é tão fácil seguir ao Senhor aqui no Brasil, onde nós não sofremos perseguição, onde nós não somos presos, onde nós não somos mortos pelo Evangelho, onde a nossa família não está em risco. Mas nesses países, essas pessoas que decidem aceitar o Senhor como único suficiente Salvador e declarar sua fé no Senhor, eles têm sofrido tamanha perseguição na sociedade, na família. Muitos têm sido presos, muitos têm sido torturados, alguns têm perdido as suas próprias vidas, perdido familiares, e mesmo assim eles continuam sendo cristãos, eles continuam declarando a sua fé, eles não desanimam, eles continuam aceitando ao Senhor e permanecendo na presença de Deus. O DIP é um chamado para nós unirmos a eles, lembrando que nós somos um só corpo. Sermos um implica participar de seu sofrimento, nos envolvendo em oração e ação, que sejam socorridos e fortalecidos, mas também tê-los como exemplo de uma fé corajosa, que não abre mão de seguir a Jesus, apesar de custos, em alguns casos, extremamente altos, como a própria vida. Mas eles têm uma fé corajosa, porque eles continuam servindo ao Senhor, amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações em relação ao culto de missões, que nós como igreja possamos sempre estar orando pela igreja perseguida, orando pelos missionários que estão ali realizando a obra do Senhor, amém? Como vocês sabem, nós também estamos na campanha dos 12 cultos proféticos, e esse culto de domingo refere-se ao mês de junho, e o nosso tema é não perder o foco, que nós não venhamos perder o nosso foco, que o nosso foco possa estar no Senhor Jesus, amém? E você que trouxe a sua Bíblia, você que está na sua casa, que você também possa pegar a sua Bíblia, Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos estar lendo os versículos do 9 ao versículo 14. Então nós vamos ler 2 Reis, capítulo 2, o versículo do 9 ao 14. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, com esse tema de não perder o foco, amém? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias
a ira e, voltando-se para a margem do Jordão, parou. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém? Então essa é a palavra de Deus que nós vamos estar meditando nesse culto. Nós sabemos que a caminhada com Deus ela é marcada por momentos de transição, de desafios, de decisões que nós devemos tomar. Em muitos momentos, aquilo que Deus prometeu, parece estar ligado à nossa capacidade de permanecermos firmes até o fim. E nós vemos aqui no texto de 2 Reis, capítulo 2, mostra um dos momentos mais importantes da história do profeta Eliseu. A transferência de uma missão, de uma unção e de um propósito. Então nós vemos aqui, nesse capítulo que nós lemos, essa transferência dessa missão, de um propósito que havia sobre ele. Elias estava prestes a ser levado por Deus. E Eliseu precisava enfrentar o momento em que seu mestre não estaria mais ali ao seu lado. A grande pergunta desse texto é: Eliseu perderia o foco quando Elias fosse embora? Ou ele continuaria olhando para aquilo que Deus havia preparado para a sua vida? Então é algo para a gente refletir, porque muitas pessoas começam bem, têm promessas de Deus, Deus te deu promessas, Deus te prometeu, a pessoa começa bem ali, servindo ao Senhor, tem experiências com Deus, tem testemunho do que Deus tem feito em suas vidas, mas o caminho, que elas passam, deixam que as distrações, as dificuldades, as lutas, as provações roubem aquilo que Deus colocou dentro delas. Ou seja, muitas pessoas, têm andado no caminho do Senhor, têm servido ao Senhor, mas por causa de circunstâncias, por causa de alguns desafios, por causa de lutas, de provações, muitas das vezes têm perdido o seu foco e têm se distanciado daquelas promessas que Deus prometeu. E eu quero dizer algo para a igreja: tudo aquilo que Deus ele te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E se Deus ele te chamou, é porque Ele tem um chamado na sua vida, é porque Ele quer te usar. Amém? Quem não perde o foco sabe o que busca. Em 2 Reis, capítulo 2, 9, nós vemos que começa dizendo assim: sucedeu que, havendo eles passado Elias, disse Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, antes de ser levado, Elias pergunta: pede-me o que queres que eu te faça. Era uma oportunidade única ali para Eliseu, porque Eliseu ele andava junto ali com Elias, Ou seja, Elias estava capacitando Eliseu, Então, antes de ser levado, Elias sabia que ele seria levado pelo Senhor, Elias ele pergunta a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Era uma oportunidade única ali para Eliseu. Ele poderia pedir o que ele quisesse. Eliseu ele poderia pedir muitas coisas. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir reconhecimento, ele poderia pedir ali a Eliseu uma posição, uma facilidade. Mas o que ele pede? Ele pede porção dobrada do teu espírito, porque ele sabia que ele era um homem de Deus, que ele era um homem cheio do poder de Deus. Ele sabia que ele era um homem ali onde havia o Espírito de Deus sobre a sua vida, e ele queria então porção dobrada, sobre a sua vida. Eliseu não estava focado no que poderia receber das mãos de um homem, mas no que precisava receber de Deus para cumprir o seu chamado. A
muitas vezes nós perdemos o nosso foco, porque passamos a buscar a aprovação das pessoas. Muitas das vezes nós perdemos o nosso foco porque nós passamos a estar preocupados com status, com conforto, com coisas que são temporárias. Mas quem entende o propósito de Deus sabe que a maior necessidade não é ter mais coisas, mas é ter mais a presença de Deus. É isso que eu tenho que buscar. Eu não tenho que estar preocupada com status, eu não tenho que estar preocupada com a aprovação das pessoas. Eu não tenho que estar preocupada em adquirir coisas, mas eu tenho que estar preocupada em querer buscar a presença do Senhor, é o Espírito de Deus sobre a minha vida, é ter mais presença de Deus, porque quem tem o foco não troca o eterno pelo passageiro, porque nós sabemos que todas essas coisas são passageiras. Então quem tem o seu foco alinhado ali no Senhor, né, ele não perde o seu foco, porque ele sabe que as coisas são passageiras. Tudo isso é passageiro. Será breve, vai passar breve pelas nossas vidas. Então, não perder o foco exige perseverança. Em 2 Reis 2:10 diz assim: e disse, coisa difícil pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Elias responde que o pedido era difícil, né? Quando Eliseu faz esse pedido a Elias até fala: olha, esse pedido que você fez é um pedido difícil, mas se você viver, né? Quando eu for tomado de ti, assim se fará. Você então terá a porção dobrada do meu espírito. Elias responde, né? Então, que seria difícil e que a porção dobrada não viria de qualquer maneira. Ou seja, né? Se ele queria ter uma porção dobrada, essa porção dobrada não ia vir de qualquer maneira. Mas havia uma condição. Eliseu precisava permanecer firme até o fim. Ele já havia sido testado antes. Nós vemos que Eliseu, nos versículos anteriores, Elias disse várias vezes para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou. Mas Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ou seja, nós vemos que Eliseu, ele sempre estava ali ao lado de Elias. Ele sempre queria aprender com Elias. Ele era um discípulo, né, de Elias. Ele poderia ter parado em Gigal, poderia ter parado em Betel, ele poderia ter parado em Jericó, mas ele sempre continuou seguindo a Elias ali, né, servindo o propósito de Deus. Isso nos ensina que muitas pessoas não recebem aquilo que Deus quer porque elas param no meio do caminho. Às vezes pessoas falam assim: mas eu não tenho recebido do Senhor aquilo que eu pedi. Mas é porque tem pessoas que param no meio do caminho, que perdem o foco, que se distraem com o mundo, que se distraem com as dificuldades, que se distraem com as tribulações e acabam perdendo o foco e parando ali no caminho. Mas se você para no meio do caminho, você não pode contemplar as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. O inimigo sabe que ele não precisa destruir alguém se conseguir apenas fazê-lo desistir. O inimigo sabe que ele não precisa nos fazer destruir, ele só precisa fazer com que nós desistimos da nossa caminhada, que nós desistimos da nossa fé. Porque quando nós desistimos da nossa caminhada, quando nós tiramos o foco, né, do Senhor, nós paramos, e aí corre um grande risco de nós perdermos a nossa salvação. Nós sabemos que há momentos em que a oração parece não responder. Há momentos que parece que a luta está aumentando. Há momentos que o processo parece demorar. E aí você fala assim: Senhor, eu já não estou aguentando mais. A luta está difícil. A dor está difícil. Eu não estou conseguindo mais. Quanto mais eu busco, parece que mais
mas eu quero te dizer, Deus ele procura, né, pessoas que dizem: eu não vou perder o meu foco, eu vou continuar, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dor, mesmo em meio às tribulações, eu não vou perder o meu foco, porque o meu foco está em Cristo, amém? O foco, ele precisa também estar acima das distrações. Em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: e aconteceu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. De repente, nós vemos aqui que aconteceu algo sobrenatural. Nós vemos aqui nessa passagem que um carro de fogo separa Elias e Eliseu. O momento que Eliseu esperava chegou, mas chegou de uma maneira que ele não controlava, que ele não tinha controle daquela situação. Então existem momentos em que Deus faz coisas que nós não entendemos das nossas vidas. Assim como Elias e Eliseu foram separados ali daquele carro, e Eliseu, ele estava passando ali por uma situação que ele não poderia controlar. Às vezes acontecem situações em nossas vidas que nós passamos, momentos que Deus faz coisas que nós não entendemos. Mas tudo que acontece na nossa vida tem um propósito para Deus. O carro de fogo representa mudanças inesperadas. Às vezes Deus permite que aconteça também mudanças inesperadas em nossas vidas. Às vezes Deus permite que aconteçam situações que nós não estávamos esperando passar. Eu posso dizer isso porque eu lembro que quando eu fui para ter o meu filho, que era algo que foi um filho tão desejado, um filho tão amado, na minha mente, eu iria para o hospital, eu teria meu filho, e naquele meu sonho de colocar ele no colo e de sentir ele aqui, ó, quando a criança nasce, esse era o meu sonho, esse era o meu desejo. Mas eu não pude passar por isso, ou seja, tudo aquilo que eu planejei não foi da forma como eu planejei, como eu queria. E às vezes acontece isso, às vezes Deus permite que aconteça isso. E aí, em meio àquela dor, em meio àquela luta, em meio àquela provação, né, foi uma situação inesperada, porque eu não esperava passar por aquilo. Então, eu quero dizer que às vezes Deus ele permite sim que nós passamos por momentos, por situações que são inesperadas, por situações que às vezes nós nem estávamos preparados para passar por ela. Mas tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um ensinamento. Eu vejo que quando eu passei por toda aquela situação, eu vejo que Deus ele estava trabalhando na minha vida. Eu vejo que Deus ele estava, né, até mesmo, eu lembro que Deus, quando eu estava ali na casa da gestante, e eu comecei a orar, porque quando nós passamos por um momento de luta, por um momento de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por esse sofrimento? Né? Aí a gente tem aquela mania de falar: eu não tenho te buscado, eu não tenho te servido, porque eu estou passando por essa dor. E eu lembro de Deus falando comigo lá sozinha naquela casa de gestante: minha filha, você não fala para a minha igreja que eu sou bom? Você não canta na minha casa que eu sou bom? Você não fala da minha bondade? Eu quero que você declare que eu também sou bom no meio da luta. Eu quero que você declare para mim que eu sou bom mesmo na dor. Canta para mim que eu sou bom. Canta e declara para mim como você canta, como você declara que eu sou bom. E eu lembro que, né, as minhas lágrimas começaram a cair, e mesmo sentindo tanta dor, eu comecei a louvar o Senhor, ali naquela casa de distante, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para
Sua misericórdia dura para sempre. Eu estava vivendo naquele momento a misericórdia do Senhor, porque o Senhor ele estava cuidando. Então eu quero te dizer que às vezes Deus ele permite que nós passamos por determinadas situações. Às vezes Deus permite que nós passamos por dor, por sofrimento, por luta, por perdas. Mas nós devemos permanecer firme. Às vezes portas se fecham, né? Às vezes fases terminam, mas tudo Deus ele tem um propósito. Seja para nos fortalecer, seja para nos provar a nossa fé. Mas o perigo é ficar olhando para aquilo que foi perdido e esquecer aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu não posso ficar vivendo naquele momento, eu não posso ficar vivendo naquela dor, mas eu tenho que focar naquilo que Deus ainda vai fazer, porque Deus ele está trabalhando, Deus ele tem promessas para a nossa vida, amém? E Eliseu ele poderia olhar para o céu e dizer: meu mestre se foi, acabou, ele foi tomado, ele foi tirado de mim, né? Eliseu ele poderia olhar para o céu, ele poderia desanimar: o que eu vou fazer agora? Né? O meu mestre se foi, mas ele não perdeu o foco. Quem não perde o foco, mantém os olhos na promessa de Deus. Como eu disse, Deus ele tem promessas para todos nós. Deus ele tem promessa para você. E aquilo que Deus ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu. A Bíblia diz: o que vendo Eliseu, ele viu. Essa é uma chave espiritual. Ele não tirou os olhos quando estava acontecendo. Enquanto Elias subia, né, naquele tomado, daquele carro de fogo, Eliseu ele estava atento. Então há pessoas que perdem oportunidades porque elas desviam os olhos. Pedro, ele andou sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus. Pedro ele estava andando ali sobre as águas, olhando para o Senhor, porque o seu foco era Jesus. Mas quando ele distraiu e ele olhou para o lado e ele viu tempestade, ele viu o mar agitado, ele teve medo. E ele tirou a distração, ele se distraiu, ele tirou o foco que era o Senhor e ele começa a se afundar. Mas nós temos que permanecer com o nosso foco no Senhor. Aqui fala, né, que quando Pedro, né, estava ali então andando sobre as águas, ele olhava para Jesus, mas quando ele reparou no vento, nessas ondas fortes, ele começa a afundar. Então o foco, ele determina a nossa direção. Aquilo que prende a nossa atenção governa as nossas atitudes. Se nós olharmos apenas para os problemas que nós estamos enfrentando, se nós olharmos apenas pelo medo, se nós olharmos apenas as críticas, se nós ficarmos olhando somente o que aconteceu no passado, nós vamos acabar perdendo as nossas forças. Mas quando nossos olhos, né, estão em Deus, continuamos avançando, independente da circunstância, independente da situação que nós estamos passando. Quem não perde o foco, pega o que Deus deixou preparado. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, diz assim: também levantou a capa de Elias que lhe caía. Quando Elias ele foi tomado pelo carro de fogo, sua capa caiu. A capa caiu e aquilo que representava o ministério de Elias agora estava nas mãos de Eliseu. Então, nós sabemos que aquela capa que Elias usava representava o seu ministério. Mas quando ele é tomado pelo Senhor no carro de fogo, a sua capa cai. E aí nós vemos aqui então que Elias agora estava, né? Eliseu agora estava segurando em suas mãos a capa de Elias, né? E a capa era o que representava o ministério. Então aquela capa, né, representava ali uma responsabilidade, um chamado de Deus para com sua vida e uma capacitação. Deus ele não coloca algo sobre alguém sem também dar, né, algo para carregar. Mas Eliseu precisou se abaixar
e pegar. Existem coisas, né, que Deus prepara, mas nós precisamos tomar uma atitude. Deus, ele prepara algo para a gente, mas nós também temos que ter atitude. Nós não devemos simplesmente ficar esperando, né? Mas temos que ter atitude se nós queremos algo. A promessa, ela não elimina a nossa participação. Né? Deus, ele te deu uma promessa, e Deus falou que ele vai te usar grandemente, então você também tem que ter atitude. Né? Se Deus, ele prometeu algo para você, Deus prometeu que ele vai abrir uma porta de emprego, um exemplo, você também tem que ter atitude. Você tem a promessa, mas você tem que ter atitude, você tem que se preparar, você tem que se capacitar, você tem que entregar currículo, você tem que ir nas empresas. Não é assim, Deus me prometeu, então eu vou ficar aqui esperando, não vou fazer nada. Não, nós temos que ter atitude. A promessa Deus fez, mas você toma atitude. Então a promessa, ela não elimina a nossa participação. Né? O que nós precisamos? Buscar, nós precisamos obedecer, nós precisamos permanecer e nós precisamos agir pela fé. Quem não perde o foco precisa voltar ao lugar da prova. 2 Reis, no versículo 2, versículo 14, diz assim: E tomou a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram, uma para um lado e outra para o outro, e Eliseu passou. Eliseu, então, ele volta ao Jordão, que é o mesmo lugar aonde Elias havia terminado a sua caminhada. Então ali é o lugar onde Eliseu, ele começa então o seu ministério, o ministério que Deus tinha com Eliseu, porque ele também, assim como Elias foi chamado, Eliseu também foi chamado para cumprir o propósito e a obra de Deus. Então isso nos mostra algo poderoso. O lugar que foi o lugar da despedida de alguém pode ser o lugar do começo de uma nova fase para você. Ele toca nas águas e pergunta: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele não estava procurando Elias, porque ele sabia que Elias tinha sido tomado pelo Senhor no carro de fogo. Ele estava procurando Deus, porque a nossa confiança não pode estar apenas em pessoas, líderes ou referências humanas. Pessoas podem ir embora, pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem falhar, né? Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E como Eliseu ali, né, ele toca nas águas e elas se abrem, o foco trouxe uma manifestação. Para a gente concluir, não perca o foco. Eu quero te dizer nesta campanha, não perca o seu foco. Nessa campanha, Deus está nos chamando a permanecermos atentos. Talvez você esteja passando por uma mudança na sua vida, talvez você esteja passando por um processo, talvez você esteja passando na sua vida por um tempo de espera, talvez você esteja passando por um momento de transição, eu não sei. Mas a mensagem do Senhor para a igreja, né, nesta manhã é: não pare, não olhe para trás, não permita que as distrações roubem a sua visão, tirem o seu foco, que nós possamos manter o nosso foco em Cristo, amém? Meu alvo é Cristo. Eliseu, ele recebeu por quê? Porque Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito. Porque ele sabia o que ele queria, porque ele perseverou, porque ele manteve os olhos abertos, porque ele pegou aquilo que Deus liberou. Quem mantém o foco, termina aquilo que Deus começou. Se você mantém o foco no Senhor, você vai terminar aquilo que Deus começou. Então, o versículo para nós encerrar, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé,
Que esse seja o nosso foco. Que nós possamos olhar firmemente para Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, né? E você que está em casa, e você aqui na igreja, eu gostaria que você repetisse comigo esta oração. Coloque as mãos no seu coração e diga assim: Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem tirado o nosso foco. Que nossos olhos permaneçam em Ti. Que possamos caminhar até o fim e receber aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Então, que nós possamos receber aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E você também sai na sua casa, que você também possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para você. E não tire o foco no Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e toda a sua família, em nome de Jesus.